Eu lembro que a minha mãe gostava muito de arte, então, e sempre me apresentou muitos trabalhos de arte. Acho que até por conta disso, em algum momento, ela comprou umas tintas, tinta a óleo, só alguns tubinhos, algumas cores básicas, primárias. E eu comecei a brincar com papel, ela trabalhava nessa área de educação, então tinha muito isso aqui em casa. E eu lembro que teve uma exposição que eu vi do Monet, que foi no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, que ali marcou de fato como uma coisa muito importante. Mas já era uma coisa que estava um pouco no cotidiano, assim, mais como uma brincadeira. Mas essa exposição eu acho que foi bem pontual, ainda era bem nova, na escola a gente ia muito para algumas exposições, mas essa foi um ponto importante. Eu sempre gostei de desenhar, eu fazia muito projeto de arquitetura, acabei cursando faculdade de arquitetura, me formei como arquiteto, e eu fazia muito projeto de casa para amigos, de meus pais que vinham aqui brincando, né? Mas sempre fiz muito desenho, mas depois, quando já formado em arquitetura, eu fui dar aula de desenho na Universidade de Santa Úrsula, dei aula por 3 anos como professor da cadeira de desenho. Mas eu acho que o desenho, para mim, tem muito mais uma relação com o pensar do que com o processo de trabalho direto. Até os trabalhos de pintura não passam muito pelo desenho como fase inicial, é mais para eu desenvolver o meu pensamento ao redor de outras coisas. Que o processo de pintura e de estudo dos trabalhos, ele já vai muito mais dentro da pintura mesmo e uma contaminação pictórica por manchas e projeções, e é um processo que elimina um pouco o desenho como base. Assim que eu me formei, eu comecei a dar aula na Universidade de Arquitetura, né, nessa parte de desenho. E para dar aula de desenho, era uma aula já mais para o final do curso, mais quanto à apresentação de projetos de arquitetura. Então ali eu voltei a estudar muito algumas técnicas de apresentação, e aí volta a teoria da cor, e comecei a puxar muitos exemplos de obras de arte e começar a fazer uma pesquisa maior sobre arte contemporânea para trazer alguns artistas contemporâneos para a aula, para apresentar para eles. Usando muito do pensamento, dos conceitos de formação dentro do campo da arte, para eles tentarem extrapolar um pouquinho o projeto de arquitetura. E isso eu acho que trouxe muita novidade e trouxe uma vontade de ir mais a fundo. Então, quando eu decidi, na verdade, de certa forma, romper com a arquitetura, não foi um rompimento, mas foi mais para começar a pesquisar e estudar mais o campo das artes de uma forma mais específica, porque a gente passa muito isso dentro do curso de arquitetura, mas não tão a fundo, principalmente dentro do campo da arte contemporânea. Então, com essa aula eu comecei a querer ir mais a fundo na arte contemporânea, e aí voltou um pouco da pintura da infância, que eu já fazia, já não estava pintando já há algum tempo até, mas isso despertou mais ou menos ligado a todo esse processo. Eu sempre fiz as apresentações dos projetos de arquitetura muito de uma forma mais artística, sem seguir muitas convenções mais básicas de desenho e tudo mais. Eu sempre aquarelei muitos projetos, então já era, de certa forma, um resgate ao que eu gostava na adolescência, que eu pintava na adolescência. E aí, por conta de voltar a estudar arte, voltou o interesse de pintar. A decisão de estudar arte no todo ainda não estava com essa questão de virar um artista e de me dedicar à pintura, mas estava com um interesse de ter um empirismo maior, que de certa forma eu via que não era bem o que eu queria na arquitetura, queria uma coisa que tivesse um pouco mais de empirismo na arquitetura dentro da prática cotidiana, né, de trabalho. Então eu queria, de certa forma,
buscar uma maior mudança dentro do meu ser mesmo, no meu desenvolvimento como pessoa. E o trabalho como artista tem um empirismo muito grande, tem esse fazer diário, e como você não tem um cliente para, de certa forma, colocar os parâmetros, você tem uma liberdade de estudo, de desenvolvimento muito maior. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra, né? E aconteceu dessa forma. Como eu já tinha feito curso de arquitetura, eu não fiz uma outra graduação em artes plásticas, né? Em artes visuais. Eu, na verdade, procurei muitos cursos livres. O Parque Lage, no Rio de Janeiro, ele oferece vários cursos livres. E dentro de um conceito de ensino que eu acho que é o conceito mais adequado. E com um enfoque muito grande em arte contemporânea, né? Que eu acho que se eu voltasse para fazer uma nova graduação, era dar um passo para trás, de certa forma. E o curso de arquitetura traz muitas bases boas que eu acho que para o fazer artístico também são importantes, ou pelo menos abre um pouco o leque de possibilidades ou de entendimentos. E então eu fiz muitos desses cursos, fiz alguns cursos no Parque Lage, outros cursos fora, mas principalmente no parque. Depois fui selecionado para o programa Aprofundamento, que é de certa forma uma bolsa que tem anual para 15 artistas de todo o Brasil, que ganham um acompanhamento durante um ano com profissionais bem especializados. No caso foi a Anabela Geiger, o Fernando Coqueralli e o João Moder. E ao longo eu fiz em 2011, então ganhei esse acompanhamento com eles durante o ano todo. E já no ano seguinte, em 2012, eu fui selecionado para uma bolsa semelhante, mas que era mais do ponto de vista teórico, com a Glória Ferreira e com o Luiz Ernesto Moraes. Então foram 2 anos que tinha uma cobrança muito grande em cima de desenvolvimento e tudo, do nosso trabalho, mas foram 2 anos bem focados, principalmente lá no Parque Lage. E depois que eu resolvi voltar para Petrópolis, porque eu morava no Rio, tinha ateliê no Rio, eu me mantenho então indo uma vez por semana em grupos de estudo ou fazendo algum curso para estar sempre tendo um contato com os artistas de lá, tem muito mais artistas no Rio de Janeiro, e manter a cabeça ativa, né? Tá sempre em movimento. A primeira exposição foi a Bienal do Recôncavo, que é na Bahia. Assim como acontece muito aqui no Brasil, que são os salões de arte, são editais que você manda as fotos que você está inscrevendo para esses salões. Alguns são editais públicos, né, ligados a exposições em estados, cidades específicas. O evento acontece numa fábrica de charutos antiga, um lugar lindo, na beira do rio, da cidade de São Félix, que é um rio enorme. E foi inclusive uma exposição que eu gostei muito, comparando com outros salões de arte que eu já participei. Para ser uma primeira exposição, foi uma exposição muito boa. O mais bacana é pegar um pouco esse feedback do que as pessoas começam a perceber sobre o trabalho. Eu lembro que nessa exposição eu era do Rio e poucos artistas de outros estados foram para a exposição, para o lançamento, né? Eu fui, não me identifiquei e passei um bom tempo da inauguração, na verdade, tentando escutar as pessoas comentando sobre os trabalhos e principalmente sobre os meus trabalhos. Então, ficava meio ali no cantinho tentando pescar algumas informações. Isso eu acho legal, pegar o que você está causando nas pessoas, o que está acontecendo em relação à tua obra a partir do momento que ela está no espaço expositivo, né? O Ted Dekker ele é um curador de arte, mora em Fênix, e ele vem muito para o Brasil e trabalha com muitos artistas da América Latina em geral. E ele viu essa exposição junto com outro artista amigo dele, e por conta dessa exposição ele fez o convite de levar um trabalho específico que estava nessa mostra para Fênix, para a exposição que ia acontecer lá. Eu acho que
se eu não me engano, tiveram mais 2 artistas do Brasil que foram para essa mesma exposição. Era uma exposição exatamente de artistas independentes, que na época não estavam vinculados a nenhuma galeria. E aconteceu na Eric Fischl Gallery, que é um lugar muito bacana, porque o Eric Fischl é um pintor americano que a gente estuda muito, muito importante, artista contemporâneo. E ele estudou nessa universidade de Phoenix. E a galeria leva o nome dele, é uma galeria bem bacana de lá. E a repercussão em jornais e tudo mais foi uma exposição bem bacana. Acho que foi a exposição tida como a melhor exposição do ano em Phoenix, a melhor ou a segunda melhor exposição do ano. Então foi uma coisa bem legal, assim. O trabalho ele vai acontecendo o meu processo de trabalho por sobreposições de imagens. Eu uso muito projetor, eu uso muito um projetor antigo de negativos de fotografia. E como eu disse que não tem um desenho inicial, tem mais uma questão de sobreposição, de um cut-up de imagens, de certa forma. Eu vou sobrepondo imagens sobre as outras já na tela e o trabalho vai acontecendo. Eu vou pintando, vou sobrepondo, vou projetando essas imagens que vão despertando algumas coisas, que vão surgindo áreas de cor, novos elementos e a composição vai acontecendo muito em função desse processo. Desses trabalhos que eu fiz e que entraram na Bienal, que a gente já falou um pouquinho, estava muito a questão da construção de partes dentro da pintura. Por exemplo, não ter que desenhar um olho da maneira correta, mas você ir descobrindo fragmentos que são fragmentos muito abstratos e autônomos dentro do campo da pintura para chegar àquele elemento. Num determinado momento eu tive a ideia de projetar. E quando eu comecei a projetar, surgiu uma coisa que me interessou muito, que era a cor-luz, né? Essa cor da projeção, a cor que vem com o mecanismo, o dispositivo da luz, é uma cor totalmente diferente. E isso foi muito radical na minha pintura, porque a tinta a forma de pintar, que tinha uma tinta muito opaca, ou sobreposição de muita matéria pictórica, eu passei a trabalhar, na verdade, o contrário, com muitas veladuras, que são camadas muito finas de tinta, muito transparentes, onde você, na verdade, está enxergando entre essas camadas, as camadas iniciais. Então, eu comecei a tentar passar para a pintura toda essa transparência e essa luminosidade que eu via através do projetor, né? E aí, ainda usando um projetor antigo, esse projetor de fotografia, e aí comprei um projetor para trabalhar com computador e o processo começou então a acontecer muito em função dessas projeções, começa a mudar radicalmente. No primeiro momento, eu acho que a composição ainda era muito amarrada à primeira projeção, ao primeiro estudo, né? Depois eu acho que eu me permiti mais essa autonomia dentro do processo de começar a inserir coisas ao longo e ir pintando junto com essas projeções. Então a descoberta dentro da pintura foi acontecendo um pouco em função
do que vinha acontecendo no dia a dia do ateliê, de colocar, inserir algumas coisas novas e o processo vira uma coisa autônoma, né? E o trabalho começa a pedir um pouco algumas coisas e vai acontecendo em função disso. Mas o projetor e essa questão da cor-luz, de buscar essa transparência, mudou radicalmente o trabalho. Até num contato que eu tive com o Miguel, que eu falei agora há pouco, eu lembro de ver na mesa de luz dele, na casa dele, né, no ateliê dele, todos os negativos, os cromas que ele trabalha, que na verdade é a matéria base para a chegagem, para fazer as revelações, né, para as obras de fato. Mas ver a experiência de enxergar aquilo na mesa de luz é totalmente diferente. Eu achei muito mais atrativo, me interessou muito enxergar por conta desse mecanismo. E tem muito a ver exatamente com isso da projeção. A cor acontece de uma outra forma, a luz ela vem do fundo branco, ela não vem mais da sobreposição de uma cor mais clara, de uma área mais clara sobre um fundo escuro. Você começa então a puxar a luz pelo fundo da tela, pelo branco da tela, né? Então a forma de pintar ela começou a mudar radicalmente e hoje eu acho que eu tento trazer um pouco do que eu fazia no início, uma mistura entre esses dois, mas usando como artifício muito essa questão da luminosidade da tela, né? E principalmente da sobreposição de camadas. Até por conta dessa pesquisa, de trabalhar coisas diversas, né, mais híbridas, então nesse contato que foi muito rápido, foram alguns dias que eu cheguei no ateliê do Miguel, ele me deu um livrinho dele, que é o sketchbook do trabalho dele, que é muito bacana esse livro, porque ali ele, de certa forma, você entende um pouco do processo dele. O trabalho dele lida muito com essa questão da montagem, de uma forma totalmente diferente, né? Mais da relação das imagens. Aqui, dentro do meu trabalho, já vai mais dentro como se fosse dentro de uma colagem, né? De procedimentos de colagem. Apesar de não existir colagem de fato, mas mais da mistura dessas camadas dentro da mesma composição. E ali eu entendi muito, ele tem uma passagem sobre o cut-up, que aconteceu dentro da literatura, que seriam cortar as palavras e embaralhar as palavras de um texto e você montar de uma forma aleatória, que vem muito então da colagem cubista, dos procedimentos dadaístas, e imaginar a literatura aconteceu dessa forma, e você começa a ter um outro entendimento daquilo, né? Então é uma percepção meio que às avessas, que tem muito a ver com como a gente percebe as coisas no mundo, como você não tem uma percepção linear, como você vai tendo a percepção gradativa e vai inserindo elementos dentro do que você forma, a percepção que você tem sobre alguma coisa, de uma forma realmente gradativa. As coisas vão acontecendo e você vai percebendo alguns pontos, ou até uma rua que você mora, que você vai andando um dia, você percebe uma janela que você nunca reparou, uma fachada que você nunca tinha prestado atenção. Então daí eu comecei a procurar coisas que tivessem a ver um pouco com isso. Comecei a tentar conversar com pessoas de outras áreas, então aonde que eu poderia chegar, por exemplo, dentro do cinema, o que teria, eu conhecia alguma coisa, mas não a fundo, que poderia ter um procedimento semelhante a essas coisas que estavam me interessando. A minha noiva, ela gosta muito de cinema, entende muito, pesquisa muito mais como hobby, e a gente começou então a baixar uns filmes do Andrei Tarkovsky, o cineasta russo, que eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele. Já tinha ouvido falar no projeto de pesquisa, que foi esse projeto mais teórico que eu tinha participado um pouco sobre a formação da imagem dentro do trabalho dele. E eu acho que ele
com certeza marcou muito. Até as imagens que eu passei a pegar, eu comecei a usar muito um repertório de imagens que eu vou fazendo dos filmes dele. E aí também surgem outros cineastas, claro, né, que trabalham com uma lógica semelhante. Mas ele, acho que no momento, eu tenho usado muito o material fotográfico até que ele fazia durante as produções dos filmes. Ele, com uma Polaroid, ia fazendo material fotográfico nas cenas, enquanto estava gravando as cenas ou preparando as cenas. E aí, então, esse material vai, de certa forma, sendo incorporado às imagens que eu uso, porque eu sou um colecionador de imagens. Eu fico, às vezes, muito momento, faz parte do processo de trabalho, ficar colecionando imagens e misturando essas imagens bem aleatórias para, quando eu vou, então, de fato, para a pintura, começar a contaminar o trabalho com esse novo material, né? Inserindo outras coisas, né? E, então, acho que, claro, o cinema tem muito isso da montagem, né? Ele é feito todo por montagem. Então, acho que vão aparecer outras coisas mais importantes, eu acredito, dentro do meu processo de trabalho, que vem um pouco daí também. E como eu uso muito do transparente, dessa camada transparente, eu estou muito mais interessado na contaminação que essas imagens causam umas sobre as outras. Em determinado momento eu entendi que isso não era mais uma questão de ruído. Até do grupo que eu tenho feito hoje de estudo, teve uma observação numa apresentação do Bruno Miguel, com um artista que eu acho muito legal, que ele fala, eu coloquei exatamente a palavra ruído e ele fez uma indagação sobre esse ruído. E eu realmente entendi que, na verdade, as camadas estão operando muito mais por um mimetismo entre elas do que realmente por ruptura, né? Não tem uma necessidade de uma disjunção estilística ou narrativa. Elas estão operando, de certa forma, dentro de um contágio, né, que vai reverberar exatamente um trabalho que surge a partir de então. Então, é uma pintura que é uma pintura que precisa de uma percepção, de certa forma, um pouco gradativa, né? Você vai entendendo e vai descobrindo coisas dentro dessa pintura. Então, todo o material, e que a base no momento é a base fotográfica, que eu uso muito, de certa forma são fragmentos para ser inseridos e gerar esses trabalhos, né? Que vem aí então a levar para um outro lugar, para um outro significado, e a coisa vai surgindo dentro do processo. Eu nasci no Rio, mas vim morar em Petrópolis novinho. Morei em Petrópolis até os 18 anos, quando fui fazer faculdade de arquitetura no Rio. Para o processo de trabalho aqui, tinha uma possibilidade maior de usar isso a meu favor, assim, com um ateliê onde você tem um jardim, onde você tem outras coisas, onde você pode interagir com ele de outra forma, um espaço maior do que... No Rio, por exemplo, tinha um ateliê na Glória, que era um quarto-sala, pequenininho. Então aqui você pode trabalhar e ter o teu dia a dia de uma forma bem diferente. E eu não senti que foi uma coisa muito radical, senti que eu entendi e gostei muito disso logo no primeiro momento. Me mantenho, então, indo ao Rio, como eu falei, para ter, então, esse contato com os artistas, para manter a cabeça muito bem ativa mesmo, né? O contato fresco, mas tá aqui, a experiência acontece de outra forma.
Então eu tenho 3 cachorros que ficam, às vezes, eu estou pintando e eles estão dentro do ateliê, tem galinha solta no terreno do ateliê, então é uma experiência que eu acho que também é muito bacana, te acrescenta por outro lado, né? Mas tem essa coisa que passa pela construção da pintura através de fragmentos, e aí você vai lá desde o... vou pegar mais dos contemporâneos, o Bacon e os artistas que trabalham a partir dessa loja, o Adrian Guinness, Cecily Brown, mas eu já não pinto, se você olhar para o trabalho não tem uma referência muito direta a esses pintores, mas tem alguma coisa que passa dentro desse processo. E aí tem um artista, o Michael Bormans, que eu gosto muito, que tem uma ambiência do trabalho dele, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, eu acho que as pessoas que te influenciam, você não traz uma referência muito direta, mas isso está dentro do todo, né? Traz uma influência dentro da tua forma de pensar que reverbera no trabalho. Então, o Miguel Rio Branco, na fotografia, eu acho que traz uma referência bem importante nessa forma de pensar. Essa questão da montagem, eu acho que ele coloca de uma forma totalmente diferente. Eu acho que isso vem aparecendo no trabalho, eu acho que é o que mais tem mexido comigo hoje como pessoa e artista. E aí essas influências do cinema e as coisas vão acontecendo, né? As influências entram meio que pela porta dos fundos também, assim. Tem um pensamento do Richard Serra, na última vez que ele veio ao Brasil, que ele falava um pouquinho de que ele achava que o desenho não deveria ser ensinado para a criança deveria, de certa forma, desenhar à sua maneira, né? Porque o desenho ia transparecer muito mais uma coisa que tem a ver com ela como pessoa, e a arte tem muito disso, né? De você colocar algumas questões tuas e do teu universo, o teu vínculo familiar, o teu universo e bagagem cultural, e de certa forma reverberar um pouquinho da pessoa artista, né? Eu acho que tem um pouco disso. É lógico que também vai passar um pouco pelas coisas que estão dentro do seu repertório, dentro da sua poética, e com o tempo você vai entendendo um pouquinho mais o que seria, de certa forma, a tua poética. Lógico que ela está em transição, mas você vai entendendo as coisas que estão dentro do teu processo de trabalho. E algumas coisas vão vibrar mais para você e vão ser mais importantes para você do que outras, e você vai identificar e vai percebê-las de uma forma mais fácil. Eu tento vir para o ateliê basicamente todo dia. Às vezes, no final de semana, você precisa, num domingo, parar para você dar uma respirada e zerar e entender o trabalho que você está fazendo com uma cabeça mais fresca. Mas eu acho que é importante, mesmo que você não vá pintar num dia, você vai para o ateliê para você olhar para esse trabalho, porque dentro do processo de pintura tem muito olhar, tem muita pesquisa, tem muito você entendendo essa tela. Às vezes, o contato com a tela direto, ele acontece mais 50% dentro do que você olha para esse trabalho, se não é menos. Você olha muito para o trabalho, você olha muito para o material que você está desenvolvendo, ou que você está pesquisando, essa coleta de fotografias, a pesquisa sobre outros artistas. Então, o dia a dia como artista visual tem várias outras coisas, né? Não tem só a questão da pintura. Então tem o leque de atividades ao longo do dia, ele é muito maior do que o fazer pictórico, né? Então aqui tem alguns trabalhos que são os trabalhos mais novos, onde acho que essa lógica do cut-up está mais presente, partindo desses que eu mostrei nas fotografias. Então aqui no ateliê eu fico, na verdade,
Nessa parede eu posso trabalhar tanto a montagem e começar a entender o trabalho e a relação com os demais trabalhos que eu estou fazendo. Eu acho que são trabalhos que exemplificam bem a lógica de pensamento no momento, assim, como é que o trabalho está, o processo do trabalho no momento. E aí eu acho que esse pensamento como arquiteto, esse olhar como arquiteto começa então a aparecer de uma forma mais evidente. Essas janelas, essas rupturas, janela que eu digo então não é como uma janela na arquitetura, mas uma janela, uma área dentro da pintura que leva para um outro lugar, né? E misturar isso de onde os elementos eles estão participando dentro de um processo bem mimético, né? Então tem essa mistura de áreas com mais luz, com essa luz do fundo, áreas com maior arquitetura, ou mesmo um elemento mais realista, o que indica um esboço de uma pessoa que estaria abaixada ali, perdida dentro desse contexto, né? Dentro dessa cena que só acontece através da pintura, né? Aqui já tem um trabalho onde a composição, essa sobreposição de imagens já acontece de uma forma mais radical, né? Você já tem os limites e entra muito essa discussão de camada, né? De uma mistura e do contágio entre essas camadas. Então, acho que esse processo de montagem, entendendo então a relação dos próprios trabalhos, é uma coisa que está presente no processo também o tempo inteiro. Até com as aquarelas, que também, a construção delas também começa usando elementos e misturando elementos que na verdade são elementos que não estariam dentro de uma composição tradicional, ou brincando, intercalando esses elementos. Eu acho que para eu entender como o trabalho está acontecendo é muito importante parar, observar e ver as conexões que o processo está te trazendo também, né? E as surpresas que ele vem despertando.